doutora Ana. Entrei. Oi! Agora deu certo. Olá, como estamos? Boa noite, doutora Ana. Primeiramente, seja bem-vinda. Com certeza, graças a Deus, de volta aos espaços do MDR, né? De volta aos Sim. atendimentos. Estamos aqui, né? Muito contente, muito feliz, porque depois de toda a tempestade pela qual eu passei, a gente está conseguindo recomeçar os nossos trabalhos, né, Giane? Sim, e até um pouquinho antes, uma hora antes de começar a live, né, eu fiz uma chamada e eu sou muito grata e me sinto muito honrada de ter a senhora aqui. A senhora sabe o quanto que eu vinha, toda vez que eu encontrava, pedir, vou fazer uma live, né? Queria muito ter esse Isso. prazer e muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sei que a senhora é muito ocupada, né, e está se disponibilizando. Realmente eu sou muito grata por isso, viu? Antes de mais nada. Nós combinamos, eu e a Giane, qual o sentido dessa live, né? Eu passei por uma experiência muito difícil, né? Vocês estão vendo que eu estou assim, cheia de maquiagem, porque eu estou muito abatida ainda pela doença, né? Mas a gente pensou em estar, no primeiro momento dessa live, estar falando um pouco sobre esse momento, sobre toda essa parte bastante sensível que um profissional da saúde como eu passa quando é acometida por uma doença como essa, como eu fui, Uhum. né? E na segunda parte a gente falar um pouquinho sobre os atendimentos que a Associação Brasileira de MDR está mobilizando na rede solidária, a nível humanitário, para que esses profissionais se beneficiem do MDR, né? Então a gente pode começar, Jane, você pode curiosamente me perguntar algumas coisas sobre esse meu período de recesso, que foram 32 dias, né? Sim, Eu fiquei 14 dias cuidando do meu marido e do meu sobrinho, que são médicos. O meu sobrinho faz residência na USP, mora comigo. E o meu marido trabalha no Fleury e foi contaminado também. E eles ficaram 14 dias isolados. E cuidando deles, eu com todos os cuidados que vocês podem imaginar, eu fui contaminada também. E a minha manifestação da doença foi muito mais grave do que a deles, porque eu tive uma pneumonia bacteriana, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso nesse primeiro momento. sim. Aí até aproveitando, né, como a senhora já entrou, né, para falar um pouquinho, né, eu gostaria que a senhora falasse então para as pessoas um pouquinho, né, sobre dos sintomas quando alguém, né, que pega essa doença, em questão da estrutura psicológica também quando tem, né, quando ela tem uma estrutura muito boa e também quando desmorona, né? Quando, quando os sintomas é muito grande, quando as pessoas também não têm uma boa estrutura. Eu queria que a senhora trouxesse um pouquinho dessa experiência que a senhora viveu e falasse um pouco dessa questão psicológica. Na realidade, eu sou uma pessoa, os que me conhecem sabem disso. Eu sou uma profissional terapeutizada, eu fiz 25 anos de terapia. Eu tenho uma terapeuta de MDR que me atende quando eu preciso, né? Mas eu me considero uma pessoa terapeutizada, me considero uma pessoa bastante forte, tenho uma resiliência muito grande. Diante das adversidades, eu tenho um enfrentamento muito bom. Eu acho que isso foi algo que eu construí durante a minha vida e que eu, com o MDR, eu solidifiquei, vamos dizer assim, né? Porque logo quando eu fiz o curso de MDR, eu fiz muitas sessões de MDR e para mim foi muito bom, porque todas aquelas situações bastante difíceis que a gente vivia na vida, que eu tinha problemas para enfrentar, eu consigo enfrentar muito bem. E foi quando eu tive que fazer prótese de joelhos, né? Eu fui atleta profissional e eu coloquei 2 próteses nos meus joelhos.
Cada um mês eu fiquei afastada do trabalho, das minhas atividades. Depois eu tive uma doença, que é uma doença que eu particularmente achei uma das piores coisas que aconteceu à minha filha, que chama-se herpes zoster, que é uma doença que dói muito, né? Uhum. Mas, sem sombra de dúvida, o pior problema de saúde que eu tive na minha vida foi o coronavírus. O coronavírus fez com que eu tivesse um rebaixamento da minha condição emocional em função dos sintomas, porque eles vêm muito fortes, né? São sintomas, eu tive nos primeiros dias, eu tinha uma dor no corpo, assim, muito ruim, era algo que me incomodava muito. Eu tinha uma dor de cabeça intermitente, que ela não parava, e eu tinha um pouco de falta de ar. E uma tosse muito seca, sem secreção. E quando eu comecei com esses sintomas, antes de fazer o teste, eu já me isolei, né? O meu marido estava saindo do isolamento, as minhas duas filhas estão dentro. Eu tenho uma filha médica, mas ela não positivou. Quer dizer, ela deve ter positivado, mas ela não manifestou os sintomas da doença, né? E a minha outra filha também não manifestou. Elas devem estar já imunizadas, mas não, graças a Deus. Elas duas cuidaram de mim, do pai e do primo, enquanto eles estavam isolados, e nós ficamos em casa. Eram 3 quartos de isolamento e as duas dormindo, uma em cima da outra, no outro quarto, né? Então a gente teve esse momento, que foi um momento dificílimo, né? Dificílimo, porque tudo é perigo. Mas, gente, eu vou contar para vocês o pior momento da minha doença, né? E se eu chorar, vocês me perdoem, tá? Porque eu estou relembrando isso com felicidade, né? Logo no início, eu tive esses sintomas, que foram sintomas muito pesados. Eu não conseguia tomar banho em pé, eu ficava em pé, eu sentava numa cadeira porque eu estava muito fraca. Mas o pior desses 16 dias foram os 3 dias que eu não dormi, porque eu tive a pneumonia bacteriana e a minha filha, que é médica, auscultou o meu pulmão e disse: Olha, mãe, vamos no Einstein, porque eu não estou gostando desse pulmão. Então eu fui no Einstein, nós passamos o dia lá. Inclusive, eu quero agradecer a todos os profissionais de saúde que me atenderam lá, foi maravilhoso, né? Com muito critério, com muita sabedoria, com muito carinho. E eu fiz a tomografia e realmente deu uma pneumonia bacteriana, mas tinha só uma parte do pulmão tomado pelo vírus, e aí o médico já me deu 2 antibióticos de alta geração e eu tomei durante 7 dias. Mas quando eu cheguei em casa desse dia, eu estava muito mal. Eu respirava sem conseguir, né, respirar. E a minha filha e meu marido não queriam me internar, porque todas as situações de internação elas são muito difíceis, porque você vai com um problema e lá você pode adquirir outros, né? Então eu fui dormir e acordei completamente asfixiada. E eu achei que eu tinha morrido. Eu disse assim, eu abri o olho e disse assim, morri. Eu tive a sensação de morte naquele dia, né? Fiquei muito angustiada, fiquei muito paralisada. Aí, no dia seguinte, eu fiquei a noite inteira em claro, porque eu não queria dormir, com medo de se eu dormisse eu morresse. Não queria preocupar o meu marido e minhas filhas e meu sobrinho em função de que era uma coisa minha, não era uma coisa... Porque se eu tivesse correndo algum risco, meu marido não teria me deixado em casa, né? Mas eu pedi uma sessão de MDR com a minha terapeuta, que é uma pessoa iluminada, e ela trabalhou esse momento de asfixia que eu tive, que foi uma coisa muito maluca, porque o meu cérebro realmente estava evidenciando morte, né? Então, os outros 2 dias eu ainda fiquei mal, tive outras sessões de MDR, porque eu estava com muito medo de dormir, né? Do 10º dia eu comecei a melhorar. Esses fatos que eu contei para vocês, desses dias de
trevas, porque eu chamo foram dias de trevas, né? Eu não conseguia ler, eu não conseguia entrar na internet, eu não conseguia estudar, não conseguia fazer nada, né? Eu lembro que foi no dia que eu recebi o livro da Francine Shapiro, e eu louca para ler o livro, eu não conseguia ler, né? Mas passou esse tempo e eu aprendi algumas coisas importantes nisso que eu quero passar para vocês. Nós não somos, de maneira nenhuma, blindadas. Nós, profissionais, precisamos fazer terapia. Como eu disse para vocês no início, eu sou uma terapeuta terapeutizada, fiz 25 anos de terapia, eu tenho uma resiliência enorme. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se eu não tivesse o MDR, eu não sei o que teria sido de mim nesses dias, né? Foram dias muito negros, foram dias muito pesados, foram dias em que eu tinha a sensação de que eu não ia conseguir enfrentar. Mas esses aprendizados a gente não precisa ter quando a gente passa por uma crise dessa, né? Eu sempre fui adepta de que o profissional que trabalha com pessoas, o profissional que é terapeuta, o profissional que faz MDR tem que fazer terapia de MDR. O profissional que trabalha com MDR tem que se submeter à terapia de MDR, para que ele entenda como o processo funciona no cérebro, né? Para que ele entenda que o nosso cérebro é vulnerável, para que ele entenda que o nosso cérebro não tem a capacidade de reter as memórias disfuncionais de uma maneira funcional no processamento adaptativo de informação, quando essas memórias são muito pesadas, né? A segunda coisa que eu gostaria de dizer para vocês, de todo esse processo que eu vivi, foi o quanto eu me senti querida, né? Porque eu tive uma corrente de orações. Eu contei no meu celular 580 pessoas que fizeram uma corrente de oração para que eu saísse dessa crise, né? Foi muito bonito tudo isso, né? Eu atendo muita gente, os meus psicólogos adventistas, os meus psicólogos presbiterianos, os meus psicólogos católicos, a gente não trabalha com religião, mas todos eles rezaram por mim, oraram por mim, e graças a Deus eu estou aqui muito bem. A terceira coisa que eu gostaria de dizer a respeito dessa doença é que ela é uma doença grave. Ela não é uma gripezinha, tá? Ela é uma doença gravíssima. Eu hoje precisei ir ao supermercado, eu fui de luva, eu já estou imunizada, mas eu fui de luva, eu fui de máscara, porque a gente precisa se cuidar. Então, é importante que a gente, numa situação como essa, siga as orientações da Organização Mundial da Saúde, que está dizendo fique em casa. Gente, eu estou vendo pessoas voltando a trabalhar nos consultórios. Essa não é uma orientação que eu dou. Nós ainda estamos em quarentena, orientados pela Organização Mundial da Saúde. Nós ainda estamos em quarentena. Não podemos expor os nossos pacientes, não podemos dizer, não, vou atender só eu e o paciente e está tudo certo. Não podemos fazer isso, porque isso é contra o que a Organização Mundial da Saúde está nos orientando. Por favor, fiquem em casa, façam um curso online, atendam online e vocês vão ser muito felizes, né? Porque, de uma certa forma, a gente tem formas de atender hoje que são os atendimentos online, ok? A quarta coisa dessa experiência é uma coisa muito espiritual, tá? A gente precisa ter fé, a gente precisa ter algo que impulsione a gente a ajudar as pessoas, impulsione a gente a ser solidário, impulsione a gente a ter gratidão, impulsione a gente a não ser egoísta, né? A gente tem que ter fé. É uma coisa de alma, é uma coisa espiritual, e eu acho que a gente precisa, num momento como esse, veja bem, eu faço uma revisão da minha vida diariamente.
Eu sou uma pessoa que diariamente eu penso nas coisas boas e nas coisas ruins que eu fiz. Eu hoje estou num momento iluminado, né? Porque eu decidi que a partir de agora eu só vou fazer coisas boas na minha vida. Então isso vai ser muito bom para mim e para quem está próximo de mim. Por quê? Porque a gente, para morrer, gente, a gente, ó, eu me vi à beira da morte, né? Por quê? Porque eu tinha uma insegurança de que se aquele vírus ia me matar, como está matando um monte de gente, né? Então a gente precisa fazer essa avaliação do que nós estamos fazendo com a nossa vida. Nós profissionais, e eu estou vendo a Roberta Rosa Borges está em Miami, está nos assistindo aqui. Beijo, Beta! A Beta é uma Ai, que querida, é linda. filha de uma amiga de infância minha, jogou voleibol comigo, a Isabel, e a Beta está aqui com a Olha, gente. Obrigada, que Beta! legal, bem-vinda. Não só as pessoas que são MDRistas, né, que trabalham com psicologia, mas também as pessoas que estão assistindo a nossa live hoje, Jane. Então é isso. Esse primeiro momento eu gostaria de passar essas coisas. Você teria mais alguma pergunta? Eu só vou ler um comentário aqui, que aí eu concordo, que é da Marici, né, falando, né, mais coisas boas do que você já faz, né, então, quem te conhece de perto sabe o quanto você abraça todo mundo, quanto você é muito generosa com todo mundo, e eu acho que todo mundo que está aqui, eu acho que compartilha muito disso, da sua autenticidade, da sua generosidade, e a gente tem uma gratidão imensa, né, com a senhora em relação a isso. A senhora sabe disso, né? Então, e aí, agora eu queria que a senhora falasse então mais um pouquinho, mas agora em relação sobre também sobre a sua entrada, né, nos atendimentos com os profissionais. A senhora já falou um pouquinho, né, que nós não somos blindados, a necessidade de fazer a terapia, mas na outra parte, do outro trabalho, né, que a gente sabe, esse trabalho lindo que é da Rede Solidária, né, que vem desenvolvendo aí no Brasil inteiro. A gente sabe que a senhora faz treinamentos no Brasil todo, abraça com muita paixão esse trabalho, esse voluntariado. A gente serve ao seu lado com muita honra, com muito prazer, com soldados mesmos, né? Quem está aqui faz parte, acho que concorda comigo. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco Ó, sobre isso. vou falar, mas antes eu vou mandar um beijo bem grande para um pacientinho meu que está me assistindo, o Que Enzo. lindo! Então, ó, Ele beijo de está ele, coração para ele ele. tá com a mãe dele, a Camila, de São José dos Campos, né? Ai, que E o Enzo lindo! está me assistindo, né? A gente Ai, que trabalha, é muito legal! bom. Bom, gente, eu queria falar com vocês um pouco agora essa saída, né? Essa saída da doença, uma doença tão forte, né? Uma doença que mexe com todas as nossas estruturas, as estruturas emocionais, as estruturas sociais, econômicas, familiares, tudo, né? Para fazer um trabalho que é o trabalho da minha alma, que é o trabalho de ajudar o próximo, né? Eu sou de uma família, para quem não sabe, de uma mãe presbiteriana que ela fez um curso de serviço social. Eu não sei se ela está me assistindo, mas ela fez um curso de serviço social quando ela tinha 50 anos. Ela trabalhou uma vida inteira com serviço social e nunca ganhou um centavo. Ela só fez trabalho voluntário e trabalho humanitário a vida inteira. Para mim, isso é um grande orgulho. Eu aprendi com a minha mãe e com meu pai a ser generosa. Eu aprendi com a minha mãe e com meu pai a ser uma pessoa que tem gratidão a Deus por tudo o que Ele nos proporciona. Deus me proporcionou de novo a vida. Eu não tenho dúvida disso, tá? Não tenho dúvida. Graças a Deus, eu estou aqui podendo dar esse depoimento. Mas o trabalho solidário, deixa eu só me recompor aqui um pouco. Sim. O trabalho solidário da Associação Brasileira de MDR, e eu quero aqui, em público, agradecer a toda a minha diretoria, que tem a Tina Zampieri como vice-presidente, a Maria Isabel Caminha, primeira secretária,
a Sueli Costa, segunda secretária, e a Celina Sobreira, a nossa tesoureira. A Associação Brasileira de MDR está fazendo um trabalho lindo, humanitário, tá? E graças a essa diretoria que abraçou a nossa causa, que está em busca de ajudar pessoas em momentos difíceis. O programa de ajuda humanitária da Rede Solidária, ele tem objetivos de trabalhar em catástrofes, desastres naturais, violência urbana em situações de crise. Essa é uma crise mundial de saúde, ok? É uma crise mundial econômica. As pessoas estão com medo de não ter dinheiro para comer. Eu estou atendendo pessoas, as pessoas estão com medo de não ter dinheiro para comer, porque não estão trabalhando. Então, é uma situação de crise. Por que nós optamos inicialmente para trabalhar com os profissionais da saúde? Porque os profissionais da saúde são aqueles que estão na linha de frente. Eu tenho 3 dentro da minha casa, né? Eu vejo as angústias, eu vejo como chegam de um plantão. Hoje tem 2 de plantão. Hoje o Rafael está na UTI do HC, que está com a UTI lotada. E como ele já teve o vírus, ele está na UTI do Covid, gente. Você entendeu? Ele está na UTI do Covid. Então a gente fica preocupada, mas ele está lá servindo, saiu firme, dizendo, vou ajudar pessoas, tá? Então esse programa da Rede Solidária, ele tem o objetivo de trabalhar com esses profissionais. Por quê? Vocês não têm noção, gente, o que esses profissionais passam. Não tem. Eu tenho pouco, porque eu tenho 3 dentro de casa. Eu tive a oportunidade de lidar com eles durante um dia no Hospital Albert Einstein, ok? E é assim, acreditem vocês que esses pacientes, profissionais que estão na linha de frente dos atendimentos das pessoas que estão positivadas pelo o Covid. Esses profissionais podem passar por uma estigmatização por trabalhar com esses pacientes positivados, né? Por quê? Porque tem medidas de biossegurança extremamente restritas. Alguns profissionais, gente, podem até sofrer hostilidades ou serem evitados pelas pessoas da comunidade, por familiares. Eu estou atendendo uma moça que o namorado dela é médico, a mãe dela não quer que o namorado dela vá na casa dela, porque ele pode levar o vírus para dentro de casa. A gente sabe que se a pessoa tomar um banho, se higienizar, isso não vai acontecer se ele não tiver positivado, né? Mas esse tipo de coisa as pessoas passam. As pessoas podem ter um isolamento físico. Eles vivem em estado de alerta constante. Uma coisa assim, o Rafael disse para mim, tia, eu durmo, eu tenho alguns flashbacks das situações. Isso é normal? Vamos fazer um MDR. Vou encaminhar ele para uma pessoa da Rede Solidária para fazer, porque ele está tendo flashbacks noturnos e pesadelos pequenos, nada grave, mas vem as cenas, né? Eles têm uma perda da autonomia e da espontaneidade muito grande, porque se eles estão na hipervigilância, o cérebro não desliga, né? Então, uma coisa muito, muito terrível isso. Uma necessidade de se adaptar a essa forma de trabalho. Eu tenho um sobrinho que é uma pessoa que gosta muito de estudar, ele diariamente vê todos os artigos científicos que saem no mundo sobre Covid. Então, ele está ali alerta para saber o que está acontecendo. E acontece muito pouco no dia a dia, porque uma pesquisa positiva vai sair lá para setembro, lá para outubro, né? A frustração desses profissionais de não conseguir atender e resolver todos os problemas dos pacientes, gente, e do próprio sistema de saúde é uma coisa terrível, né? O aumento da demanda de trabalho, eu estou atendendo uma enfermeira que ela me disse, doutora, quando eu deito, eu penso em me matar. Porque eu não consigo lidar com as imagens das pessoas morrendo, com as imagens das pessoas pedindo ajuda nos corredores dos hospitais, porque já não tem mais UTI, né? As pessoas ficam com a redução da capacidade de obter um suporte social por causa da carga de trabalho. Para você ter uma ideia, essa enfermeira, eu estou catando ela para poder fazer o atendimento online, porque ela não tem tempo.
né? Uma coisa assim, a carga de trabalho é muito grande, né? Uma necessidade muito grande de orientar os amigos e familiares e desmentir principalmente os boatos, as notícias fake sobre o trabalho que vem sendo feito frequentemente com coronavírus, né? Todo mundo me pergunta se eu tomei cloroquina, eu digo que não, porque cloroquina já tem pesquisas que têm dado resultados negativos. Quem vai tomar cloroquina sem ter uma pesquisa que diz que essa coisa funciona? Então, isso não sou eu que faço. Eu não tomei porque meu marido, meu sobrinho e minha filha não deixaram. Por quê? Porque as pesquisas ainda não colocam essa droga como sendo a droga ideal para o Uhum. tratamento dessa doença. Mas o nosso presidente diz que é a, como é que se diz, a droga que vai curar o Covid-19. Então, a gente precisa ter, se vocês precisarem, eu tenho 3 médicos aqui, estudando todo dia Covid, podem pedir ajuda, a gente vai orientando vocês, mas não repliquem notícia fake. Porque as notícias fake, elas geram coisas muito ruins. A gente tem, gente, que trabalhar com esses profissionais do luto pela perda dos colegas e de pessoas conhecidas. Eu estou atendendo uma pessoa do meu consultório, que é meu paciente, que perdeu o brother dele de trabalho. E isso faz com que as pessoas fiquem mais vulneráveis, com medo de morrer também, né? Porque é uma doença que mata. No Brasil inteiro, não vou nem falar de outros países, mas no Brasil inteiro, a quantidade de médicos e enfermeiros que já morreram foi enorme. E a gente precisa valorizar isso. Se o médico está mais bem tratado, está com a cabeça boa, ele sabe se organizar, se reorganizar para ter o enfrentamento disso, né? Além do risco do desenvolvimento e das reações, os transtornos, gente, da população em geral, que geram nos médicos, a gente tem visto nos jornais coisas muito pesadas em relação a isso. Então, o nosso objetivo, trabalhando com o MDR, é reprocessar essas experiências para que essas experiências possam ser reabsorvidas pelo processamento adaptativo de informação do cérebro de uma maneira funcional e essas pessoas possam trabalhar mais tranquilas, essas pessoas possam trabalhar com mais enfrentamento, né? Com mais força. Eu acho, eu vou dizer para vocês, é um depoimento. Eu fiz 4 sessões de MDR nos 16 dias que eu fiquei isolada. Eu fiz uma supervisão sexta-feira online com as minhas supervisionandas, que eu tenho um grupo grande de supervisão, e, e eu pensei comigo, nossa, que energia que você estava, Ana! E eu acho que se deve a esse trabalho que foi feito comigo. A Giane estava presente, né, Tá, uma Giane? energia E, maravilhosa. e uma energia muito grande. Eu acho que se deve a todo esse trabalho que eu consegui fazer nessas 4 semanas. Bom, Giane, essa foi a primeira parte da parte Tá. médica, né? Uhum. Quero ver se você tem mais alguma pergunta, se alguém tem alguma pergunta para fazer aí do pessoal que está assistindo. Sim, eu tinha tirado um pouquinho só, né, os comentários, porque tira um pouquinho da atenção, né? Eu queria que todo mundo prestasse muito bem atenção nas coisas que você ia falar, agora eu coloquei novamente. Então, se alguém quiser colocar alguma coisa, alguma pergunta, né, principalmente tanto pelo que a doutora Ana passou, né, a própria experiência com a doença, tanto como atendimento com os profissionais na linha de frente. Mas uma coisa que particularmente, né, me pegou muito foi quando a senhora, né, falou isso, né? Nós não somos blindados, essa questão do profissional não fazer a terapia, né? Não se olhar, né? Que Uhum. nós profissionais também precisamos da terapia, né? Que nem a senhora falou, foram dias negros, né? Foram dias pesados. E que, de certa forma, todos nós nesse momento estamos tendo que nos adaptar a uma nova realidade, né? Situação de crise mesmo. E como vai ficar o nosso cérebro em relação a isso, né? E esse Uhum. cuidado nesse momento que nós terapeutas precisamos ter, né? E a senhora com tantos anos de experiência está aí, né? Dividindo com a gente, falando, procurei uma pessoa da minha confiança e eu fiz algumas sessões que foi muito importante, mesmo eu já sendo uma pessoa
né? Com isso mostra a humanidade. Exatamente. Eu queria, antes de falar sobre isso, mandar um beijo para o Edu, lá de Florianópolis, meu pequenininho também, filho da Ai, Ronise, que lindo! tá? Beijo Também pro está Edu! assistindo. E está assistindo, olha, eu adoro, sabe? De vez em quando entra um na tela e fala dos meus pacientinhos, né, as Ai, crianças. que lindo! É, Giane, eu tenho um critério muito importante como psicóloga que sou já há 39 anos, né? Durante a minha vida inteira, eu tive duas responsabilidades muito grandes. A primeira de nunca parar de estudar e a segunda de me cuidar sempre. Então, eu fiz terapia, como falei para vocês, durante 25 anos. Agora eu procuro a minha terapeuta quando eu preciso. O Lourenço assistindo também. Beijo, Aí, Lourenço. ó, que graça! Coisa mais linda. A gente fica feliz, eu tenho uma saudade dos meus pequenos que vocês não imaginam, viu? Mas uma das coisas que eu acho muito importante, gente, a gente precisa dar prioridade à nossa saúde mental. A saúde mental no Brasil é uma coisa assim bastante difícil e a gente tem que primeiro se cuidar para depois a gente cuidar do outro, né? Normalmente, o que é que acontece? A gente fica no atropelamento do dia a dia da vida e se esquece que precisa de trabalhar os nossos traumas de infância, as nossas crianças, a nossa criança interna ferida. A gente esquece de trabalhar as situações de vida que nos perturbam no dia a dia. E isso é uma coisa muito importante. Então, eu convoco vocês que não fazem terapia de começar a fazer. Porque eu estou dizendo a vocês, numa situação como essa, terapeutizada como eu sou, eu vi as minhas estruturas serem extremamente abaladas. E eu tinha, a Andrea falou uma coisa importante, reconhecer os limites. Eu tenho muita noção dos meus limites emocionais, mas eu não tinha naquele momento, não é o recurso, né? É a força para superar aquilo que a gente precisa ter, que isso é uma coisa que a gente adquire quando a gente trabalha os nossos traumas, quando a gente trabalha as situações adversas que acontecem na nossa vida. Falando dos profissionais da saúde, é muito importante a gente pensar o que, em relação à saúde mental, o que é que os profissionais precisam gerenciar, os profissionais de saúde. O contágio emocional. E aí vale para vocês, psicólogos e psiquiatras e médicos que estão me assistindo. Tá? O contágio emocional. As pessoas tendem a apresentar reações emocionais conforme o ambiente e de acordo com o contexto em que elas estão. Se a pessoa está dentro de restrições muito intensas, que são impostas, podem ser percebidas como violentas. Ontem o paciente disse para mim, isto é uma violência ficar dentro de casa. Aí tem os adolescentes, conversávamos sobre isso de manhã, né, Jane? Sim, Os adolescentes tendem a levar as reações de rebeldia e muitas vezes de indiferença ao que os pais falam, de teimosia e etc. Né? A gente tem visto, não só nos profissionais de saúde, mas também nos psicólogos que estão atendendo dentro dos hospitais, que eles estão apresentando reações agudas ao estresse muito fortes. Transtorno de ajustamento, que são aqueles transtornos que obriga o nosso cérebro a se ajustar àquela situação adversa que a gente está vivendo. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. O transtorno de estresse pós-traumático, eu acho que essa minha paciente enfermeira já desenvolveu com 1 mês de Covid. Né? Ela está há 1 mês trabalhando. Ele ocorre em decorrência da pessoa ser exposta ao mesmo evento diversas vezes, o cérebro em algum momento não consegue decodificar aquilo como sendo uma coisa que ele possa reprocessar, e aquilo é deslocado para um outro local do cérebro, onde a pessoa começa a sentir os sintomas do estresse pós-traumático, que esse é muito, muito sério.
Os transtornos depressivos, no nosso trabalho da Rede Solidária, a gente já está encontrando médicos e psicólogos, psicólogos não, e enfermeiros apresentando os transtornos depressivos e também uma ansiedade que é desencadeada ou agravada pelo excesso de trabalho. Eu estou trabalhando ali, né? O Rafael me disse hoje que ele vai trabalhar na UTI do Covid até o final do mês. Vai precisar ser atendido, porque o estresse, gente, é muito grande, né? As pessoas morrendo, as pessoas querendo viver e sem conseguir, uma coisa muito pesada. Mas, gente, eu acho que o pior de tudo que esses profissionais vão precisar gerenciar é o luto, né? Que vai fazer parte da vivência das famílias desses médicos e enfermeiros e também da população em geral, né? Esse luto ele vai ser muito difícil porque as pessoas não se conformam, né? Ontem eu vi na televisão uma menina dizer: meu pai estava muito bem e morreu. Quer dizer, uma morte como essa gera uma total desconfiança do sistema de saúde que a gente vive, gera uma total desconfiança sobre nós mesmos e sobre o mundo, gente. Tá? A Francine Shapiro, na sua sabedoria, que foi uma sabedoria constante durante toda a sua vida, ela dizia que existem situações alarmantes de crises que a pessoa começa a ter crenças negativas sobre ela e sobre o mundo. Você imagina você tendo crenças negativas sobre o mundo. Isso é uma coisa que faz com que as pessoas fiquem totalmente paralisadas. E a paralisia faz com que a gente não produza, a paralisia faz com que a gente não consiga ter enfrentamento, a paralisia faz com que a gente sofra muito. Durante os dias que eu fiquei isolada, eu tive tempo para pensar em várias coisas, né? Pensei em toda a minha vida, pensei nos ensinamentos do meu pai, que foi um homem muito sábio, era um homem muito arcaico, dentro da ignorância dele, era um dentista, mas muito radical, mas ele me ensinou muitas coisas boas. Pensei na minha mãe, que é uma pessoa que distribui amor por onde ela passa. E eu pensei numa coisa muito importante, que está faltando à nossa vida amor. Amor ao próximo, amor a si mesmo. Né? A gente, como terapeuta, a gente tem que mudar a forma de amar. A gente não pode amar só quando o amor traz benefícios para a gente. A gente não pode amar só quando o amor traz para a gente alguma coisa positiva. A gente tem que amar sem pensar em si mesmo. Eu pensei também nas minhas filhas, né? Que como eu descobri coisas bonitas nas minhas filhas. Elas estão há 32 dias dentro de casa. A Renata só sai para dar plantão, mas a Roberta está trabalhando de casa. E o quanto a família é uma coisa importante. A Renata fez papinha para mim, porque eu não conseguia comer, sem nunca nem ter pego uma aveia para fazer uma papa. Ela abria papa mingau, né? Que aqui em São Paulo chama. Ela entrou na internet, pesquisou como se fazia mingau de aveia, que era o que o meu cérebro pedia para eu comer. A Roberta fez uma canja de galinha para mim e ela botou 2 xícaras de arroz no coisinha assim. Ficou uma papa de arroz com galinha, mas estava tão gostoso aquilo, porque foi feito com tanto amor. Então, por que eu estou contando isso, né? O meu marido toda hora olhava na brecha e perguntava: quer alguma coisa? Quer um suco? Quer uma água de coco? O Rafael, meu sobrinho, me ajudou até a fazer faxina na casa, gente. Esse cara é um médico, é um cara que está estudando. Uma coisa linda, o que é família, né? Como a gente tem que privilegiar a família, como a gente tem que privilegiar o que vive junto da gente, como a gente tem que ensinar o bem. Né? Nossa, eu nem sei porque eu estou falando tudo isso. Mas eu estou falando porque eu estou falando dos dias que eu passei confinada. Sim. Mas eu fiz outra reflexão. Eu fiz uma reflexão sobre os meus pacientes, né? Por que eles me procuram?
porque eles têm confiança no meu trabalho, porque eles acreditam que eu vou ajudá-los. Porque sempre que eu atendo meu paciente, uma vez, eu digo a ele, saiba que eu vou te ajudar. Porque eu creio primeiro em Deus e depois em tudo que eu já fiz na minha vida, que eu tenho um discernimento hoje de ajudar o próximo muito grande. Então, mesmo se eu não conseguir resolver a fobia dele, que eu vou resolver, mas eu vou ajudar ele a se sentir melhor, né? Eu pensei também em todo o pessoal que me ajuda, na minha diretoria da associação, que a gente luta, nós não ganhamos nada para trabalhar na associação. E a gente luta, parece que a gente tem fé de aquilo que vai dar certo. Vamos fazer. Né? A gente abraça a causa, querendo mesmo que ela dê certo. E eu pensei nas minhas supervisionandas, que é o meu time maravilhoso, que eu tenho uma total confiança, e tem algumas delas que estão aqui nessa live, que eu queria agradecer publicamente. As minhas organizadoras de curso, as minhas brothers, né? Queria agradecer a Celina Sobreira, que é minha irmã, é minha sócia. A gente hoje se encontrou, nem um beijinho a gente pode dar, né? Queria agradecer a minha irmã Vera e Letícia, que elas estão sempre comigo, minha irmã Nadir, minha irmã Miraci, que cuida da minha mãe, e minha irmã Carmen Lúcia. Todas elas a gente tem um carinho muito grande. Então eu pensei em tudo isso. O que é que a gente faz para que a gente possa ajudar o próximo? A gente tem primeiro se ajudar a ter mais amor para dar, sem pedir em troca, tá? Giane, a gente ainda tem 15 minutos. Eu queria ver se as pessoas querem fazer alguma pergunta, né, para a gente poder estar respondendo, que eu acho importante isso, né? Sim, quem quiser colocar alguma pergunta para a doutora Ana, então fica à vontade, né? Eu liberei agora os comentários, porque para prestar bem atenção no que a senhora estava falando, acho que é muito importante. Eu acho que principalmente esse respeito, eu aprendi muito, ainda mais assim com a técnica do MDR, uma das coisas que a senhora sempre ensinou isso, né? Nunca tenha pressa de reprocessamento, estabilize bem, ensine todos os recursos, né? E mostre isso, porque muitas vezes as pessoas chegam até nós, né? E até profissionais mesmo, né? E eu aprendi muito isso com a senhora, né? Não tenha pressa de fazer o seu trabalho para fazer muito bem feito. E eu passo isso, e eu sempre falo isso para todos. Eu falo, olha, uma das coisas que eu aprendi com a doutora Ana Lúcia foi isso. Não tenha pressa. O limite, olha, você não mostrar, né, para a pessoa, olha, você não tem estrutura, a gente primeiro precisa cuidar disso, primeiro precisa estabilizar, olha, os recursos, mostrar isso. Eu aprendi muito isso com a senhora. E eu sempre passo, eu sempre falo, eu aprendi isso com a doutora Ana. Eu não posso ir aqui, sendo que eu sei que não dá para ir. Então, vamos cuidar disso aqui Sem primeiro, dúvida, Gi. né? Eu aprendi muito isso com a senhora. Isso é uma coisa muito importante, né? E a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento que nós profissionais estamos atendendo, né, os profissionais de saúde. Por quê? Porque a gente sabe que isso não tem tempo ainda para se. Peraí que tem uma pergunta aqui. Ana, Ah, qual foi o seu... Não, deixa eu concluir a minha frase. isso, A porque aí gente depois não você tem, olha. a gente não tem um tempo para acabar essa crise. Isso é uma crise mundial de saúde, tá? Então, pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente não sabe. Os médicos dizem, o meu marido ontem eu perguntei para ele, posso marcar curso para julho? Ele disse, pode. Se próximo tiver a crise, você vai ter que desmarcar. Então, eu estou muito preocupada com isso, mas a gente não pode avançar. E torno a pedir os profissionais que já começaram a atender presencial que tomem cuidado com isso, não façam. A Organização Mundial da Saúde ainda está, o nosso governo de estado ainda prorrogou a quarentena até dia 10 de maio. Fiquem em casa, atendam online, tá certo? Deixa eu responder as perguntas, deixa eu voltar aqui. Obrigada, gente, muito carinho por tudo. Aqui tem alguém com muito carinho para as minhas irmãs, que são a minha vida. A gente fez uma live ontem, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos. A gente fez uma live, não, a gente fez
um Zoom com Ai, que as nossas legal. irmãs e a gente mais ria do que fazia qualquer Ai, coisa. que Foi engraçado, delícia. porque eu fiquei meio afastada até delas. Elas ficavam pedindo notícia e eu não conseguia dar, né? Olha, a vida nos convida, eu vou só ler isso aqui porque eu achei tão bonito, Nadir. A vida nos convida a buscar sabedoria, a infiltrar informações de forma sábia. Peça a Deus todos os dias para colocar em todos nós coisas que agregam palavras de amor e bondade. Muito obrigada, Nadir, pela. Qual foi o aspecto mais importante para mim no reprocessamento? Ah, com certeza foram as 3 situações de asfixia que eu tive. A asfixia, gente, ela é diferente. Eu estava conversando com o André Monteiro, meu brother, ontem de manhã, e eu disse para ele, disse, Ana, parece com asma. Eu digo, olha, André, eu nunca tive asma, mas a asfixia é assim. Você está respirando e você para de respirar. Parece que alguém botou um travesseiro em cima de você e você fica sufocada. Então é um pouco isso. É essa sensação de que quando eu acordei, eu pensei assim, eu estou viva ou eu estou morta? Vocês têm uma ideia como o negócio foi grave, né? Então eu fiquei bem preocupada com aquilo e digo, eu preciso reprocessar isso, porque essa imagem vai ficar no meu cérebro ali me perturbando. E essa foi a primeira do reprocessamento. A segunda cena do meu reprocessamento, que foi muito boa também de eu ter reprocessado, foi a minha fraqueza. Eu dizia assim para mim, eu estou muito fraca, eu vou morrer. Porque era uma fraqueza que eu nunca tive. Eu sou grande, eu sou forte, e era uma fraqueza que eu tinha a sensação de que eu ia morrer. Foi bem corporal. E o trabalho que a minha profissional fez, não me perguntem quem é a minha profissional, que eu não vou falar, tá? É uma pessoa iluminada, tá? Mas eu não vou falar. É uma mulher, mas ela optou para trabalhar a sensação corporal e foi espetacular, né? Ela fez um AMD e nós ficamos 1h e 45 minutos para eu poder dessensibilizar essa sensação corporal que foi bastante grande. E o terceiro momento foi no momento em que meu marido me perguntou: Você está bem? E eu disse para ele assim: Não, não estou, vou morrer. E aí ele disse: Para com isso, menina, vem aqui, botou aquele negocinho tirando o dedo. Tá. Esse momento também foi muito ruim, porque eu nunca mostrei uma fragilidade tão grande, né? Aqui em casa eu sou tida como a fortuna, né? Eu trabalho 15 horas por dia, eu faço curso no fim de semana, então nunca ninguém me viu tão frágil como eu estava. Então essa foi a terceira, e foi espetacular, gente. Nada disso me incomoda mais, tá? Isso Que foi um bom. bom depoimento. Tem outra pergunta. Ana, com esses profissionais na frente do Covid-19, nós temos que recursar bastante. Olha, temos que recursar muito, principalmente trazendo o self-adulto do profissional no atendimento online, porque esses profissionais vêm com algumas nuances de criança interna bastante medrosa, muitas coisas de medo aparecem. Então, os recursos, eles são muito importantes. Ela está pedindo aqui dica, mas dicas de recursos, gente, são muitos, né? Todos os que vocês têm do MDR são importantes, tá? Obrigada, Joelma, pelo post lindo. Tita, minha irmã está aqui, muito fã. Ai, que linda. Letinha, lá de Recife, está aqui. Ai, bem-vinda. Andréia, tenho conversado com familiares de médicos e eles falam do estado de pânico que sentem quando vão trabalhar no hospital. Não tenha dúvida. Esse é um dos sintomas que a gente está percebendo nos médicos quando eles estão nos procurando na rede solidária, né? Porque o medo de se contaminar, porque veja bem, gente, tem médico novo se contaminando, né? Médicos muito novos morrendo. Então, isso é muito perigoso. E as pessoas ficam. Se você visse o traje do pessoal lá do HC, vocês não acreditam. Eles ficam, parece um astronauta. É verdade. O Rafael tirou uma foto e mandou pra gente. Né? Eles ficam parecendo um astronauta. Mas isso é o que eles têm que fazer para se proteger.
né? Vamos ver se tem mais aqui. Ó, a minha irmã também tá aí na live. Você tá falando de irmã? Eu também tenho, tá? Oi, querida, como Aí chama ela tua manda, irmã? a Raquel, ela mandou aí, ó, que Deus continue te abençoando. Oh, Raquel, obrigada, querida, por estar aqui. Obrigada a todo mundo, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Giane, tem alguma pergunta? Não, acho que eu pelo Espera um menos pouquinho. não. Ver se alguém tem alguma coisa. Você pode comentar como está organizada a ajuda ao pessoal da saúde, como é o cadastro. A gente tem um cadastro, Antônio, inicialmente, que é feito, se você quiser eu te mando. Né? Eu vou postar de novo no meu Instagram o cadastro, porque quem quer se cadastrar, estamos tendo procuras gradativas. Por exemplo, eu tenho 146 profissionais cadastrados, não tenho nem a metade atendendo ainda. Menos da metade a gente tem atendendo. Então, temos que divulgar o trabalho. Vocês também vão ser a porta de entrada para a Sim. divulgação, tá? Eu divulguei E até aí, recentemente também nos stories, eu é, tô sempre compartilhando. perfeito. O que acontece com esses profissionais? A gente manda o e-mail, eles mandam um e-mail com nome, hospital que trabalham, ou clínica que trabalham, e mandam o CRM ou o COREM, que é o Conselho dos Enfermeiros, né? Então a gente pega e faz um contato e manda para um profissional atender. Nós estamos optando para fazer esse envio ao profissional para pessoas da mesma cidade, porque são 8 sessões que a Rede Solidária está disponibilizando. Se a pessoa depois quiser fazer um tratamento, alguma coisa com esse profissional, pode dar continuidade, ou presencial ou online. E aí fazer por um preço mais acessível. Esse é um combinado que nós estamos fazendo com os psicólogos, entendeu? Então isso vai ser muito bom, porque as pessoas, de uma certa forma, depois também vão conseguir fazer um atendimento. Ana, o Covid-19 deixa sequelas? A sequela nenhuma, tá? Ainda não se sabe se a gente fica imunizado, porque as pesquisas ainda não trazem isso com segurança, mas acredita-se que sim. Tanto é que, por exemplo, as pessoas que tiveram Covid lá na USP, o Rafael, por exemplo, está na linha de frente da UTI. Então, eles já acreditam que sim. Mas nenhuma, eu estou me sentindo muito bem. Hoje de manhã eu precisei ir ao supermercado. Fui com a Celina resolver o negócio da nossa firma. Depois fui ao supermercado, que eu precisava ir, porque meu marido faz aniversário no fim de semana e eu queria fazer uma surpresa para ele. Então, quando eu cheguei em casa, eu estava muito cansada. Muito cansada. Eu sou uma pessoa que trabalho 15 horas por dia. Então, eu tomei um banho assim que cheguei, me deitei e fiquei 3 horas deitada. Pra vocês terem noção como a energia da pessoa. A sequela que eu estou achando, Nadir, é a energia. Ainda não voltou totalmente. Porque eu sou ligada no 220, né? E eu tô, vamos dizer que eu estou no 110 ainda. Mas sequelas físicas nenhuma, sequelas emocionais, talvez sim, né? Porque é, quando a gente passa por uma situação como essa, como eu passei, foi muito difícil, né? Foram 2 em casa positivados, depois eu. Então, olha só, já estamos em 156 profissionais em atendimento. Su, um beijo. A Sueli é quem está na coordenação dos profissionais. Ela está me ajudando desde o começo, porque nós soltamos isso quando eu estava no auge da minha crise. Aí a Sueli encabeçou, porque a Sueli é pau para toda obra, Ai, que gente. legal. Vocês nem imaginam quem é a Sueli. Eu digo a ela, quando você está na frente, eu nem me preocupo. Ai, coisa Então, boa. a Sueli encabeçou isso e ela está dizendo que nós já estamos com 156 profissionais, ok? Que medicamento eu utilizei? Ai, Rosa, eu não posso te dizer, mas foram medicamentos, foram antibióticos de última geração, mas que não tem nada a ver com Covid, tem a ver com pneumonia, tá? Muito bons, porque com 7 dias eu já estava muito melhor, tá?
Nós precisamos estimular a gente, os profissionais de saúde, porque a Leticinha, minha irmã, está dando essa dica, porque eles, às vezes, podem estar reativos à terapia. Eu concordo contigo, Letícia, porque o que é que acontece? As pessoas têm medo do que vão encontrar. Então, se a gente conversar um pouco com nossos amigos que são médicos, com nossos amigos que trabalham em hospitais, a gente pode estar trabalhando isso, ok? Giane, nós estamos no ápice do nosso horário, 9 horas, tá? Eu queria agradecer a todos vocês, gente. Estão me perguntando de novo o medicamento que eu tomei, mas eu não sei dizer. Se eu sair, se eu sair e entrar no WhatsApp, não vou sair não, porque senão eu não me despeço. A Mas gente tem 1 minuto e meio. é para a gente se despedir. Então eu posso passar. Quem tiver interesse, me manda um WhatsApp que eu mando para vocês o nome da medicação, ok? Que eu tenho a receita médica aqui, tá? Eu vou primeiro me despedir, Giane. Eu queria agradecer a todos vocês pela presença, queria agradecer a todos vocês pela confiança em mim, as minhas supervisionandas, as minhas alunas, pessoal lá de São José dos Campos, de Cuiabá, de Curitiba, todo mundo entrando, Brasil todo! do Rio de Janeiro, obrigada, de Recife. E eu queria dizer, eu estou ótima, pronta para outra, se Deus quiser não vai ter, tá? Mas estou aqui com muito mais amor para dar do que eu tinha antes. Gratidão a todos, gratidão por essa oportunidade de fazer essa live hoje e para a gente poder trabalhar juntos mais uma vez, ok? Beijo Sim. grande. Beijo, Ana, gratidão, né? Eu acho que todo mundo que está aqui na live, acho que é só gratidão pura. Então, quem quiser mandar corações, agora beijo nos comentários. A gente está encerrando a live aí nos últimos 30 minutos. Eu acho que foi uma live emocionante e rica para todos nós. Acho que não teve, acho que não se emocionou. Então, obrigado mesmo, né? A gente ainda sabe que você está se recuperando e essa hora está aqui com a gente. Giane, é importante dizer que essa live vai ficar 24 horas Vai, eu vou online, né? salvar. E se alguém gostou da live, indique para os amigos, né? Para eles verem, Isso. conhecerem um pouco a situação da nossa doença,